evangelista Francisco. Eu anunciei desde domingo passado para cá, parece, né? Nós teríamos um pregador diferente aqui, né? Muito diferente, né? A gente não pode falar o nome, não, irmão. Muito obrigado, tá? Fica com vontade. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, assim como os demais que têm sido convidados, ó Pai, para estar pregando aqui neste altar, nesse humilde, meu Pai, altar e culto, assim é para o nosso amado evangelista Francisco também. Que o trecho que o Senhor colocou no coração dele, meu Pai, que o Senhor use de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada pela palavra pregada oficial da noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique à vontade, irmão. Pessoal de toda a igreja, com a paz de Jesus, amém? Amém. Irmãos, é interessante que essa palavra que Deus colocou no meu coração já tem uma semana eu sentado ali no divã. E ontem à noite eu fiquei muito exposto ao sereno. Eu acordei hoje um pouquinho, mas fiquei com a dor aqui. Eu falei assim, como é que eu vou pegar o livro do Senhor e anunciar a palavra que ele colocou? Mas se ele me deu, quando você recebe, você tem que entregar. Amém. E eu sempre digo que o remédio chama-se JC na veia. É só clamar por ele. Então eu tenho mania, sempre quando eu estou com algum problema e eu quero compartilhar isso com os irmãos, eu pego um copo d'água, faço uma oração, peço a Deus para que uma gotinha do sangue carmesim de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, uma gotinha dele se derrame naquele copo, e que aquela água se transforma num remédio santo, não água comum, mas um remédio santo, para purificar e limpar qualquer doença do nosso corpo. Amém. A partir do momento que você ora com a tua fé em Jesus, você bebe aquela água e acontece igual aconteceu. Amém. Não sinto mais nada em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A história começou assim. Amém. Mas o mais interessante é que eu tenho pedido a Deus e Deus me deu uma palavrinha e depois me deu o versículo. E eu fui entender o porquê daquela palavrinha, mas dormindo em sonho. E a palavra é o porquê. Por quê? Agora, por que essa palavra? Aí eu comecei a entender. A primeira coisa que veio no meu coração, por que Jesus veio e passou por tudo aquilo por nós? Porque o primeiro Adão pecou. A Bíblia cita Jesus como o segundo Adão. A partir do momento que Deus vê o pecado entrar no mundo, o que ele fez? O véu se rasgou. E não tinha mais salvação para nenhum de nós. Precisou que Deus mandasse o seu Filho único aqui nessa terra, habitar entre nós. O Verbo se fez carne. E aí, a partir do momento que ele passa por tudo aquilo que ele passou, liga de novo o homem a Deus. E esse foi o primeiro porquê que ele coloca no meu coração. O segundo porquê, aí que eu achei mais interessante, por que ele testou Abraão? Olha que interessante. Na verdade são 10, eu não vou me estender, porque são 10 porquês que ele colocou no meu coração. Mas eu vou falar só 3. O resto vai falar de acordo. Nos próximos a gente fala. O segundo porquê? Porque ele testou Abraão. Interessante é o seguinte: Deus deu para nós o livre-arbítrio, a escolha. E Deus queria ter a certeza que Abraão amava ele incondicionalmente, porque o próprio Deus deu o filho dele, o único filho, para nos salvar. Então Deus queria ver e testou ele.
para ver se ele, o único filho que Deus deu para ele, que ele faria a mesma coisa que Deus fez por nós. E Abraão fez. Ele pega o cutelo e ia fazer o que Deus ordenou. E Deus manda para que ele pare e providencie o cordeiro. E aí Deus fala com ele que multiplicaria como estrela no céu a descendência dele. Aleluia. Esse foi o porquê. Nós somos a descendência de Abraão. Glória a Deus. Entenda o porquê de Deus. E o último porquê. Por que que Lúcifer, o inimigo das nossas almas, Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe todas as coisas. Amém. Ele sabia que um momento da história iria acontecer o levante contra Deus, e aquele inimigo das nossas almas iria convencer um terço dos anjos justamente para fazer o que foi feito contra o próprio Deus. E eu, de madrugada, conversando com o Senhor, perguntei: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. Antes de eu abrir a minha boca, o Senhor sabe o que vai sair dela. O Senhor sabia o que aquele anjo ia fazer com o Senhor. O Senhor construiu ele, só que fez todas as coisas com um toque da tua mão. O Senhor acabava com todos eles e fazia tudo de novo. Por que o Senhor fez assim? Eu perguntei para Deus. E você sabe que ele me deu a resposta? Em sonho? A resposta é que, a partir do momento que ele fizesse, outros levantariam contra ele. Então ele teve que fazer a mesma coisa que ele fez com aquele povo que saiu lá do Egito, que adorou o bezerro de ouro. Separar, porque ali existia uma miscigenação, uma mistura, porque vários daqueles que estavam ali eram egípcios e tinham já homens de Israel com mulheres egípcias, formaram família misturada. Ali existia deuses pagãos que eles adoravam e contaminavam o povo egípcio. Então tinha que haver aquela separação. Contaminava o povo de Israel. Não, o povo de Israel, desculpa. Então essa contaminação não podia existir. O nosso Deus, ele é interessante, ele é tão amoroso, mas ao mesmo tempo ele é ciumento. Aleluia. Ele tem ciúme de cada um de nós. Amém. Se nós pegássemos um outro caminho, senão dele. E ali estava acontecendo. Então ele separou. Ele separou ali o joio do trigo. A nação escolhida é a nação de Deus. Então não podia ter mistura. Posso falar mais um pouquinho? Ó. E o quarto, e o último agora, porque eu quero entrar na palavra. Não tem, não vai entrar. Por que se levou 40 anos para chegar na terra prometida? Ele estava pertinho ali. Se você analisar o território de Israel, ele é menor, um pouco maior que o Espírito Santo, e eles ficaram rodando em círculo. E por que isso? Porque da desobediência de Moisés. A desobediência custa um preço muito grande para quem desobedece. Na verdade, né, Chico, ali foi a dureza do coração do povo. E Moisés, no final, perdeu a entrada. E quem também se rebelou. É isso aí. É isso aí. Isso aconteceu tudo, que é o porquê de ter sofrido durante 40 anos. Então, tudo que Deus fez, Deus é perfeito. Aleluia. E tem a explicação. Eu não estou aqui falando, indagando o próprio Deus, não. Eu estou só tentando explicar o porquê que Deus fez isso. Aleluia. Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. Mas a sabedoria dele é tão infinita
que nós não conseguimos compreender. Amém. Nós temos que buscar o toque do Espírito Santo. Não abra a tua Bíblia, meu irmão, sem orar, sem entregar, sem pedir a Deus, por intermédio do Espírito Santo, que a visão turva do pecado seja desmanchada, para você entender as entrelinhas, porque senão você não entende. Porque muitas das vezes ela dá dupla interpretação, e você tem que ir pelo certo. E quem explica isso? Só com o poder do Espírito Santo de Deus, e dá clareza de entendimento para você buscar a alimentação certa para a tua vida. Porque senão dá, o pastor falou aqui, é o que a irmã Lúcia falou aqui, porque a gente tem sede, e a palavra de Deus fala que Jesus é a água. Aleluia. E quem buscar dessa água nunca mais terá sede, mas busca com clareza, com certeza, e principalmente, é igual está escrito no Salmo 40, em cima da rocha. Aleluia. Porque a rocha chama-se Jesus. Falando a respeito, para você ter um entendimento agora da palavra, e a palavra está no livro de Isaías, Isaías 43. Amém, irmãos? Amém? Amém. A palavra é muito clara aqui. Só Deus resgata Israel. Amém. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimarás. Tenha a chama, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amarei, te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Amém? Amém. Darei ao norte entrega, e ao sul retenhas. Trazei meus filhos de longe e das minhas filhas da extremidade da terra. E todos os que são chamados pelo nome e os que criei para a minha glória é que farei e fiz. Traze ao povo que ainda que tem olhos, e cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congrega-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresente as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouçam e se diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creis e entendais que sou eu mesmo,
e que antes de mim Deus nenhum me formou, e depois de mim nenhum haverá. Até. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, aqui é Deus manifestando o poder dele e profetizando o que ia acontecer com aquele povo escolhido de Deus. A nossa herança, nós somos herdeiros desse povo. E o mais interessante, eu fazendo uma pesquisa, o que aconteceu? Eu comecei a ver a questão da perseguição desse povo em vários momentos aqui no mundo. Na Segunda Guerra Mundial, o que um cara doido chamado Hitler fez? Matou mais de 6 milhões de judeus. Perseguiu de tal maneira que, eu vendo o filme da Segunda Guerra Mundial, as pessoas que eram doentes e velhas, ele colocava dentro do trem, mandava ligar o gás, e na trajetória, os campos de consumo, campos de concentração, ele os matava e já levava direto para a fornalha, transformando aquelas pessoas em adubo, porque os inimigos fecharam o mar e não tinha mais petróleo, não tinha mais comida, adubo para poder se produzir alimento para manter as tropas. Aí veio a ideia de fabricar, ideia maligna de fabricar com corpos humanos de judeus. Aí o que aconteceu, meus irmãos? Eles pegavam nos campos de concentração aquelas pessoas que tinham saúde, iam plantar na terra, adubando aquele campo com irmãos que eles não sabiam, e jogavam na terra e misturavam a terra e plantavam os alimentos. Olha que absurdo! E foram 6 milhões de judeus mortos. Aí o que aconteceu com aquele povo? Eles migraram, saíram ali da Alemanha, fugindo da morte. E o mais interessante, irmãos, porque isso tudo eles fizeram fora do alcance das pessoas. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Isso foi feito no interior da Polônia, no lugar mais afastado. Olha a estratégia de Satanás. E ele foi tão perverso, um detalhezinho aí, ele foi tão perverso, o Hitler, que ele ainda arrumou. Teve um camarada que era, vamos dizer assim, o locutor dele, o camarada que era o que dava as notícias, para passar notícias boas. Eu vi aquilo. Então, o plano totalmente maquiavélico. E o mais interessante, irmãos, depois que quando houve a invasão no dia dele, e começaram a resgatar aquele povo, principalmente da França, viu? Aquela que estava sendo dominado por eles, e aí eles começaram a ver. Quando chegaram na Polônia, eles não acreditaram naquilo que eles viram. Aí entrou a ONU, a vergonha da ONU na história. Em 14 de maio de 1948, foi determinado o país, se tornou o país Israel. Pode pesquisar, de 14 de maio de 1948, a ONU, com a resolução, conseguiu instaurar o país. E foram para lá, cumprindo essa profecia de Deus, 680 pessoas. Começou a nação com 680 pessoas. Mas você acha que parou por aí? Não. Os países vizinhos, eu não sei se foi 6 ou 7, Iraque, Irã, Líbano, revoltaram, se juntaram, porque não quiseram abrir mão daquele território, que aquilo acontecesse, e declararam guerra a 680 pessoas. E você sabe o que aconteceu? 680 pessoas, com aquele pai lá em cima, ganharam essa guerra, a guerra de 100 dias.
Olha bem o poder do nosso Deus. Aí, eles tentaram fazer com que aquele povo se invadisse de lá e tomava o território. Mas aquele que Deus te deu, ninguém toma. Ninguém tem poder de tomar 680 pessoas contra 6 nações. 6 nações. E conseguiram. Se você hoje está passando com algum problema, se você hoje está numa crise pessoal, não importa do que seja, começa a falar com Deus, a falar com Ele que você não consegue, mas quem é filho, eu digo sempre isso, tem um pai, e quem tem pai tem herança. Aleluia. Em cima dessa herança que foi entregue lá na cruz do Calvário, e nós, que a palavra de Deus fala que é um direito de autógrafo, direito de autógrafo é um direito que você já ganhou, ninguém nos toma. Amém. Em cima dessa vitória, coloca a tua vida. Em cima dessa vitória, entrega para Jesus, porque Ele alivia o fardo. Está na palavra. Se você não aguenta carregar o fardo, Ele fala: eu vos aliviarei. Entrega para Ele. Entrega para Ele tudo que você está passando. As suas dores, diminua, porque esse é o segredo. Quando você começa a se diminuir, porque muitas das vezes a gente acha que é. E quando você tem o entendimento que nada podemos, que nada somos, mas podemos tudo dele, aí sim a tua vitória está perto. Porque é isso que Ele quer que nós entendamos. Ele quer que nós entendamos que nada podemos ser sem o toque dele na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes dele. Glória a Deus. Por isso que Ele quer que nós saibamos disso, que nós vivenciamos isso, que nós busquemos isso para a nossa vida. Glória a Deus. A cada instante. Então, meus irmãos, quando você abre os olhos de manhã cedo, a palavra de Deus fala: em tudo dai graça, em tudo. Mas não esqueça de orar no sentido de que: Pai, me diminua sempre e enche-me com o teu amor, com tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja para ti. Porque honra e glória pertence a ti. Aleluia. Mas me diminua sempre, me esvazia, Pai, do meu interior. Porque quando eu vim para esse mundo, eu vim com o DNA do pecado. E o pecado escraviza. Mas o Senhor mandou o teu Filho para libertar cada um de nós de todo o mal. Aleluia. A partir do momento que você conversa com Ele, a partir do momento que você fala com Ele, se humilhando, porque é isso que nós temos que fazer, nos humilhar. Amém. Aí, meu irmão, espera, que no momento certo, Ele vai estar aqui na frente contando as suas bênçãos. Amém? Para encerrar, eu queria dizer também a alegria que muitas das vezes o pastor acha. Eu acho tão interessante que ele fala comigo: você pode, para Deus, pastor, eu posso todas as coisas. Aleluia. E ele me ligou hoje: você pode fazer isso? Eu falei assim: que hora, pastor? É agora? Que hora? E eu tive uma experiência, e ele também teve hoje, muito linda, mas muito linda mesmo. Amém. E eu lembrei do meu tio nessa experiência. Tem um irmão nosso, o Ney, convidou um padrinho dele, sofrendo, várias vezes internado no hospital. Acho que é tio, né? É tio, ele falou padrinho. Ele falou padrinho comigo. Várias vezes internado no hospital, e muitas das vezes já numa reta final. E a preocupação dele era justamente antes. Uma coisa é você morrer. Quando você morre, você morre sem Jesus. Outra coisa é você descansar. Quando você descansa, você está indo com Jesus. Amém. Há uma diferença aí. E eu achei tão lindo o pedido dele para o pastor.
E achei lindo que o pastor me pediu. Eu falei, pastor, é agora. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá agora. Para Jesus é tudo. Tá? É lá. Aí, a gente lá está fazendo para atender. E nós fomos. Só que quando chego lá, quem é aquele homem? Trabalhou no hospital há muito tempo. E eu conheci. E o mais interessante é vendo ele do jeito que nós vimos. A situação que ele estava enfrentando. E aí o pastor, tocado pelo Espírito Santo de Deus, com muita sabedoria, que é particular dele, Deus o usa, e eu aprendo muito com o Tito lá. Amém, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Aí, e o Espírito Santo me tocando, e eu entregando aquilo que o Espírito Santo estava. Amém. Então foi um somatório. Foi. Tá? Foi um somatório. E o mais interessante é que no final disso tudo, o pastor fez a pergunta para eles: você aceita Jesus como um salvador da tua vida? E eles dizem que aceitaram. Glória a Deus. Então hoje, se Deus tirar a vida dele agora, ele está em descanso. Aleluia. Agora o mais interessante, meus irmãos, não é isso. O mais interessante é que o que a filha dele falou para mim, do sonho que ele teve. E você veja como que Deus age, como eu trabalhar em Deus. O sonho que ele teve, ele estava numa subida, numa estrada subindo a montanha. Na frente dele, várias pessoas de branco caminhando na direção do monte. Mas ele foi impedido de continuar a caminhar, porque ele não estava preparado, o que a irmã Lúcia falou aqui na frente. Ele não estava preparado para subir. Mas mesmo assim, meus irmãos, o que Deus fez? Não deixou o anjo da morte tocar nele. Aleluia. Dando a oportunidade dele se redimir, enxergar e aceitar. Amém. O que ele fez hoje. Glória a Deus. Então hoje ele está com a vestidura branca, viu? Esperando o pai chamar. Hoje a lamparina dele está acesa, está cheia de óleo, esperando o pai chamar. Aleluia. E a tua lamparina, a minha lamparina, a lamparina de todo mundo aqui, esteja com óleo e acesa. Porque ninguém sabe, porque a irmã Lúcia falou aqui, a hora do chamamento. Porque muitas igrejas que eu vou pregando a palavra de Deus, eu sempre falo isso. Quem é que está esperando a vinda do Senhor Jesus? Todo mundo levanta a mão. Mas quem é que está preparado para a vinda dele? Esse é a diferença do homem e da mulher prudente para aqueles que não são prudentes. E nós temos que estar preparados. Muitas das vezes a gente fica nesse mundo caminhando, viu, esperando ganhar dinheiro. Aí eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas muitas das vezes você não tem tempo. A vida te encurta e no meio do caminho você vai embora. Ficou a casa, ficou o dinheiro, ficou o carro, tudo para trás. Mas o importante não é isso, é para onde você vai. Graças a Deus. É para onde você vai. Porque nós somos criados, irmãos, para viver uma vida eterna com Jesus. Infelizmente o pecado entrou na contramão do mundo, separando o homem de Deus. Aí Deus manda o seu filho unigênito de novo, que a Bíblia chama ele como segundo Adão, o primeiro pecou. E ele veio para esse mundo, ligou de novo o homem a Deus e nos deu a chance de lutar pela nossa salvação. A salvação é individual. Eu estou lutando pela minha, luta você também pela sua, dioturnamente. Não para, não deixa abertura para o mal, não deixa ele sussurrar no seu ouvido. Afasta-te do mal, aproxima-se da luz, porque aonde tem luz, a treva não existe. Glória a Deus. Bem, eu agradeço a Deus. Bendito seja Deus. Amém, amém, amém. Irmãos, dessa forma, né? Essa mensagem boa, né? Israel tem prevalecido porque Deus é Deus. Amém.
se for analisar o tamanho de Israel, só que Israel tem um armamento hoje muito forte, lá para cá melhorou muito, né, Maria? Hoje o armamento de Israel é um dos mais poderosos do mundo, né? Mas no começo, não, naquela época o negócio era. Ali foi milagre, né? Milagre. E o cumprimento de profecia, né? Cumprimento de profecia. E o interessante também, irmãos, é que olha só como Deus ele sempre foi generoso com o Brasil. Um brasileiro foi determinante para a nação de Israel ser constituída novamente. 1951, Oswaldo Aranha. Ele foi percussor de votar o projeto aonde foi ele que interrompeu em 1951 para Israel ganhar. Não, em 1951 a embaixada do Brasil foi criada em Israel. E aí o Brasil considerou Israel como nação. Eu fiz isso. Hoje, Oswaldo Aranha, pergunta quem é Oswaldo Aranha em Israel. Né? Tem até, acho que um pequeno museu dele lá, né? Não sei se é em homenagem totalmente a ele, mas ele está lá também. Mas assim, o mais importante é que Deus foi com Israel, e se essas profecias elas apontam para o Israel atual, Israel está em guerra agora, nós sabemos. Ninguém vai derrotar Israel. Por quê? Porque quem protege Israel é Deus. Não é só questão dos Estados Unidos, porque Deus está usando os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles sabem que protegendo Israel, Deus está com eles. Eles sabem disso. Não é à toa que eles estão lá suportando tudo para ajudar Israel. Mas esse é um fato que também tem a ver com as profecias, né? Mas, irmãos, realmente, nesta tarde passada agora, foi uma bênção. Por quê? Porque a gente vê uma pessoa idosa e uma pessoa que o evangelista conheceu, pura. Eu conheci essa pessoa também, trabalhou com meu pai há muitos anos, né? E assim, pensa numa pessoa pura. Sabe aquela pessoa sem maldade, sempre sorridente, amável, mansa? O que estava faltando para ele é só o que realmente Deus o mostrou e revelou no sonho, que ele não entendeu, explicou o sonho para a filha dele, que é evangélica, a filha dele interpretou o sonho para ele, e nós tivemos, né, essa rica oportunidade de estar levando a mensagem para ele, e ele aceitou a Cristo já em alta idade. Quanto tempo de vida Deus vai dar para ele? Não sabemos. Mas, como a família também falou sobre o batismo, nós vamos estar vendo uma forma, né? Estudando uma forma para ver se batiza ele, porque a situação dele não está na condição dele entrar no rio. A gente vai ver o que a gente pode fazer para batizá-lo. Mas foi uma tarde realmente especialíssima, né? Que renovou, recriou o nosso coração, né? Uma alma quando aceita Cristo, e aquele homem aceitou de coração, porque a gente conhece a índole dele. Nem todo mundo que às vezes aceita, permanece ou aceita de coração, às vezes aceita pela emoção, mas ali foi uma coisa programada por Deus, né? É diferente. Ontem eu cheguei em casa à noite, já eram umas 11 horas mais ou menos, né? E aí eu tinha desligado o celular, porque eu estava num lugar que não podia, né, atender para eu desligar o celular, desligar agora. Estava ligando muito para mim, pessoa assim, para perturbar, né? Não era pessoa que é irmão em Cristo, nada a ver com isso. Aí na hora que eu liguei, cheguei em casa à noite, na hora que eu liguei, o Ney manda mensagem, que é o parente dele, com medo dele partir, e perguntando se eu, né, podia ir lá levar a mensagem, fazer o apelo. Mas você permite o parente? Amém. Aí eu falei para o pastor Marco, lá para as 14 horas, que na parte da manhã eu tenho um negócio para fazer. Aí deitei e acordei com aquele negócio na minha cabeça. Gente, o homem está ruim, e se ele morrer antes? Eu vou ficar com sentimento de culpa. Dá ligar para o pastor. Mas já está desligado, você não sabe. Eu tinha marcado que ele ia nessa hora. Que é lá no Bailadinho, né? Lá no Bailadinho, né? Como é que é? Bela Vista, né? Bela Vista, que é a parte de baixo. Então, como foi no domingo, é hoje, né? E a hora passa rápido, né? Então eu falei assim, até para se achar livre no domingo, às vezes é difícil. Você sabe o que é? Garra, domingo, às vezes ninguém quer trabalhar e tal. Aí eu entrei em contato com ele, ele se prontificou e Deus fez algo. Então é importante o quê? A colaboração de todos. Amém. Né? Eu falei com o evangelista, quando é um caso de aceitar Jesus, alma assim, isso para nós
deve ser uma ordem. Isso aí. Não é porque é uma questão de vida ou morte, né? Então, se fosse uma coisa de repente que pudesse esperar, mas no caso dele não. Como ele falou, e se ele partisse? Então, irmãos, nós temos que, quando for um caso desse, de ganhar uma alma com o Senhor, a gente tem que procurar agilizar, né? Fique sobre os seus pés nesta noite. O nosso irmão Luciano está nos visitando hoje novamente. Ele, assim, teve afastado um tempo, aconteceram algumas coisas, mas ele falou que vinha e veio, né? Então, como a igreja vai receber o nosso amado irmão Luciano mais uma vez? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre essa igreja para você. Irmão Luciano, espero que essa palavra não seja a nossa hipocrisia, mas o nosso sincero amor. O irmão sabe que mesmo com as nossas falhas, nós temos para com o irmão. Amém? Faça isso, todo mundo que vão receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, abençoe por favor, com a graça do Filho, para abençoar a consolação de Jesus Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, animado, encorajado, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, na coragem do Pai e no âmbito divino do Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoe em nome de Jesus. Amém? E que as palmas do a Deus. Cristo para o irmão que está do seu lado, para que você possa terminar o culto em comunhão com os irmãos. Amém?